A ciência não é a única forma de produção de conhecimentos desenvolvida pelo homem, mas, na sociedade atual, essa forma de conhecimento ocupa, sem dúvida, importante lugar. Em grande medida, nossa sociedade se apoia nos conhecimentos científicos e, a partir deles, impulsiona avanços em todas as áreas. A ciência é ainda uma referência importante para a educação formal. No âmbito escolar, ela organiza as disciplinas, os conteúdos de ensino e as aprendizagens empreendidas nos fazeres pedagógicos. Nós usamos máquinas, carros, nós usamos metrôs, nós usamos ferrovias, nós usamos todo tipo de máquina está baseado em tecnologia que está baseado em princípios de física, que veio daquelas experiências. Tudo isso afetou a vida de todos nós e especialmente a vida dos novatos, das crianças. Então, as crianças têm que saber que eles também, talvez eles podem mudar a ciência, mas pelo menos eles têm que ter familiaridade com as experiências e eles têm que ter uma ideia que está acontecendo. Muitos resultados dos conhecimentos científicos produzidos pelo homem está aparente, visível na sociedade, cercando o nosso cotidiano. Mas os textos que divulgam os resultados das pesquisas científicas nem sempre ficam na lista de nossas leituras mais frequentes. Você lê divulgação científica? Eu li divulgação científica para fazer meu TCC e se eu quiser estudar algum tema específico, eu prefiro recorrer à publicação científica do que a alguns livros doutrinários, por exemplo. Eu leio algumas. Eu sou estudante de computação, fui estudante de computação, já li I3E, Springer. Normalmente eu acesso o site da Cielo. Periódicos, geralmente de direito, que é o meu curso. Esta videoaula tem por objetivo discutir a formação de leitores do texto de divulgação científica na sala de aula. Para tanto, vamos falar um pouco sobre os gêneros de divulgação científica e sobre algumas peculiaridades da linguagem das ciências, a fim de levantarmos algumas características importantes de serem observadas pelo professor que vai formar leitores de textos dessa esfera. O campo das ciências, como toda a esfera da comunicação humana, tem seus modos particulares de dizer, de fazer saber sobre os conhecimentos construídos, de dialogar com a comunidade científica e com a sociedade como um todo. Esses modos específicos de comunicação, típicos do campo da ciência, nem sempre está cotidianamente na vida das pessoas. É por isso que a escola tem o papel de introduzir e desenvolver as habilidades de leitura e escrita típicos do universo científico, já que é o lugar onde a criança e o adolescente convivem um pouco mais com a linguagem das ciências. É tarefa de todo professor introduzir os alunos nesse campo dos conhecimentos científicos. O conhecimento sobre a linguagem científica seria um facilitador no processo de formação dos alunos. Nessa tarefa de introduzir o aluno no campo da cultura científica, o professor tem papel fundamental, porque é ele, o adulto, que vai promover essa inserção das crianças na linguagem típica do campo das ciências. A divulgação científica na escola é necessária também para dar continuidade a questões que se iniciam no cotidiano, nas narrativas das pessoas e que podem ganhar uma perspectiva de reflexão apoiada no conhecimento científico. Na escola, saberes da oralidade, contados e interpretados, dialogam com saberes da escrita, que tem como objetivo dar nome e explicar cientificamente aqueles fenômenos e acontecimentos narrados no cotidiano. O sucesso do trabalho do professor pode ser decisivo para toda a vida escolar do aluno. Se a escola conseguir formar bons leitores dos textos de divulgação científica, certamente os alunos reunirão maiores chances de sucesso na vida escolar como um todo,
pois se trata de uma habilidade necessária a todas as áreas do conhecimento escolar. Um bom leitor do texto científico reúne melhores condições de se apropriar com autonomia do seu livro de biologia, por exemplo, e estudar para uma prova. Esse aluno, um bom leitor dos textos científicos, certamente reúne melhores condições de realizar uma pesquisa para a confecção do trabalho de sociologia ou de história. Esse mesmo aluno reúne ainda algumas das condições necessárias para a compreensão dos fenômenos da física ou da química ensinados nas escolas, já que vai ganhando familiaridade com a linguagem das áreas e com os modos de organizar as informações típicos do campo das ciências. As crianças muitas vezes não entendem os conceitos porque eles não sabem ler. Eles não é claro que uma explicação oral é absolutamente necessária, mas sempre o livro de ciências vai trazer o texto e vai trazer um conjunto de desenhos, imagens para ilustrar, por exemplo, como se faz uma experiência ou como está formado um átomo, uma célula ou algum tipo de elemento científico, né? Para esse conhecimento mais aprofundado é absolutamente necessário ler. E nesse sentido, o professor de ciências tem que ser capaz de mostrar à criança como é que um cientista lê o texto de ciências, né? Como ele vai interpretando a imagem do livro de ciências, que é muito diferente da imagem que você encontra num jornal. Enfim, é toda uma maneira de ilustrar o texto que é totalmente diferente da ilustração de conto de fadas ou da ilustração do texto jornalístico. E assim sucessivamente com todos os professores. Há mais razões para defendermos a ideia de que a formação do leitor do texto de divulgação científica potencializa a educação formal, que está baseada nos conhecimentos científicos das diversas áreas. Além disso, uma criança que lê bem os textos ligados à cultura científica desenvolve melhor o gosto pelas ciências, tornando-se então um cientista em potencial. Pensando na realidade sociocultural de muitas crianças das escolas públicas brasileiras, em que não se pode encontrar ostensivamente na vida cotidiana o contato delas com a linguagem científica, a escola acaba tendo como um de seus papéis o de introduzir esse aluno no universo da cultura científica. É a escola, pelas mãos dos professores, que pode promover o acesso das crianças, principalmente as das escolas públicas, à cultura científica. A Biblioteca de Alexandria foi a maior referência de cultura do mundo. De fato, a leitura é a base de múltiplas atividades das pessoas, né? Do ponto de vista da cognição, é a base para a aprendizagem. Do ponto de vista afetivo, do afeto, você pode ter prazer, você pode ter ódio pelo livro, você pode sentir, você encontra os mundos que você não consegue conhecer e que quer conhecer, toda a questão do desejo, da volição, você pode fazer através da leitura. E do ponto de vista social, não dá mais para funcionar na sociedade hoje se a gente não é um bom leitor. Quem forma leitores é a escola. A família também forma leitores, mas isso no caso de famílias em que já há leitores. Quando há pelo menos um leitor numa família, uma pessoa que continua na escola até terminando o ensino fundamental, por exemplo, todos os índices, os dados mostram que essa família tem muita mais possibilidade de formar novos leitores, de fazer com que as crianças fiquem na escola e até de formar pessoas na universidade. Então, quando você tem família em que a pessoa ficou até a terceira série, o pai ou a mãe ficou até a quarta série, quem é responsável por essa formação é o professor, é a escola. Daí a importância desse professor é inegável, ele tem que ser uma pessoa que entende como funciona cognitivamente a leitura, tem que ser uma pessoa que contagie para as crianças o seu amor pela leitura, seu entusiasmo por um novo livro, o seu interesse, a sua curiosidade por aquilo que a letra traz, e tem que ser uma pessoa que se arrisca a entrar em novas situações sociais. Segundo Bakhtin,
Toda esfera da comunicação humana tem seus modos específicos de organizar o dizer. É por isso que percebemos os distintos modos da comunicação humana nas diferentes esferas. Para exemplificar, podemos pegar um tema qualquer, como futebol. Vamos imaginar que um jogador tenha tido um comportamento agressivo para com outro jogador do time oponente e que essa atitude tenha levado à sua expulsão do jogo. A imprensa certamente divulgará uma notícia falando sobre a ocorrência. Já o juiz relatará o fato na súmula do jogo, escrevendo sobre o mesmo acontecimento de um modo diferente do que se pode ler na notícia jornalística. Se o caso for para a justiça, os advogados envolvidos escreverão sobre o acontecimento nos autos do processo de outra forma. De ambos os times falarão sobre o fato usando uma linguagem mais informal, muitas vezes acalorada pela paixão de torcedor. Vamos imaginar ainda que um pesquisador esteja estudando o fenômeno da violência no futebol. Daí teríamos outra maneira de falar sobre o acontecimento. Cada uma dessas esferas falará sobre o mesmo acontecimento usando uma linguagem específica por meio de gêneros específicos, justamente porque cada texto desses que foram produzidos tem objetivos diferentes. Os textos que não são da esfera científica tendem a focar mais os personagens e a cena dos acontecimentos, enquanto o texto científico dá ênfase ao fenômeno, ao objeto de estudo, buscando então uma linguagem mais impessoal, focada na análise e na caracterização. É importante perceber que a ciência tem seus modos específicos de apresentar os seus resultados e suas reflexões. Como você falaria o seguinte enunciado numa linguagem científica? As plantas crescem muito rápido aqui na Bahia. O rápido crescimento no estado da Bahia. As plantas crescem demasiadamente veloz aqui no território da Bahia. O crescimento dos seres vivos do reino Plantae se desenvolvem rapidamente, se desenvolve mais rápido no estado da Bahia. Veja que o fenômeno do crescimento é mais importante e, por isso, ele vem em primeiro plano na elaboração do enunciado. No texto de divulgação científica para crianças, não é diferente. O fenômeno ou objeto de estudo está sempre em evidência, embora haja quase sempre uma introdução ao assunto que procura relacioná-lo ao cotidiano. Na linguagem científica, há também um modo peculiar de organizar, classificar e categorizar os objetos, seres e fenômenos estudados. Nas ciências, essa necessidade de categorizar acaba organizando uma forma específica de nomear os objetos, seres ou fenômenos em estudo. Por exemplo, para classificar os seres vivos, estabeleceu-se uma ordem de categorias que identifica a espécie em relação ao gênero, à família, à ordem, à classe, ao filo e ao reino. As planárias, por exemplo, são classificadas da seguinte forma. A categorização é típica das ciências em diversas áreas, não só na biologia, conforme acabamos de mostrar. Ela também está nas ciências da linguagem, em que se categorizam a classe das palavras, os gêneros do discurso, a organização sintática e etc. Na história, por exemplo, se categorizam os períodos, os documentos históricos, entre outros. Na química, se categorizam os elementos químicos na tabela periódica, por exemplo, e assim por diante. Então, na leitura do texto de divulgação científica, é importante que o leitor se atente ao modo como as categorias se apresentam. A linguagem científica também busca precisão na apresentação dos resultados, diferente da literatura, por exemplo, em que muitas vezes a imprecisão, a dúvida é essencial à trama e ao jogo proposto no enredo. Nos textos que divulgam os resultados científicos, observa-se que na busca pela precisão
Na apresentação dos resultados, se utilizam gráficos, mapas, desenhos, fotografias e outras modalidades semióticas que ajudam a evidenciar o que se pretende. Muitas vezes, a precisão numérica e definição das formas é apresentada em gráficos. A representação dos lugares e percursos se faz com auxílio de mapas. Há também os esquemas e quadros demonstrativos que ajudam na divulgação dos estudos. Há ainda os desenhos científicos e as fotografias científicas. Todos esses são elementos constitutivos da linguagem utilizada para divulgar os resultados e evidenciar a precisão almejada. Nos textos destinados a crianças, esses elementos são bastante importantes, porque ajudam o leitor iniciante a visualizar as explicações apresentadas. Observe que há muitas especificidades relativas à linguagem científica e é por isso que os alunos, desde bem jovem, precisam ser apresentados a essa linguagem para irem se familiarizando com ela. Os textos de divulgação científica para criança se dedicam a relacionar a linguagem cotidiana com a científica para apresentar os fenômenos ou os temas abordados de uma forma compreensível ao leitor iniciante. A revista Ciência Hoje das Crianças é uma publicação do Instituto Ciência Hoje, vinculada à Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências. A revista se propôs a apresentar para as crianças os resultados, temas e reflexões do campo científico. O Ministério da Educação assina a revista e a distribui para milhares de escolas brasileiras. Então, é muito provável que sua escola receba a revista. Você pode usar os textos apresentados nela para trabalhar com a leitura de divulgação científica com seus alunos. Na revista Ciência Hoje das Crianças, há uma articulação inovadora dos elementos da oralidade e da escrita que compõem os textos. Essa articulação inaugura um diálogo entre a ciência e o cotidiano que atrai a criança. Há na revista textos escritos em diversos gêneros, tais como matérias assinadas, artigos, matéria de capa, jogos, histórias em quadrinhos, poemas, resenhas, entre outros. Mesmo os gêneros que não são do universo científico, como o poema ou as histórias em quadrinhos, por exemplo, na revista dialogam com os temas científicos abordados, o que ajuda na reflexão acerca do tema científico proposto. Há também uma variedade enorme de imagens com gêneros específicos, como a fotografia científica, a ilustração científica, a caricatura e infográficos. Configura-se, então, como um material multimodal, bastante rico para a formação de leitores. Os artigos da revista são produzidos por especialistas da área, o que garante a utilização da linguagem específica da área com seu léxico específico, ainda que seja uma linguagem adaptada para o leitor infantil. Vejamos alguns exemplos. Na seção Como Funciona, vamos observar o texto Como Funciona o Choque do Peixe Elétrico. Observe que o texto traz elementos multimodais específicos da escritura científica. Primeiro, tem como título uma pergunta, o que é base do discurso científico. Segundo, é assinado por pesquisador vinculado a uma instituição reconhecida de pesquisa. Terceiro, enfatiza um fenômeno, a eletricidade. Quarto, introduz termos, nominalizações, para explicar e caracterizar o fenômeno. E, por último, faz uso de especificações para medir a eletricidade, por exemplo, que é o Watts. Na seção Galeria dos Bichos Ameaçados, por exemplo, uma das seções que as crianças mais gostam de ver, há primeiro uma ilustração do bicho que vai ser apresentado. Logo abaixo, observa-se a ficha técnica. Em nossas rodas de leitura, nas experiências com as crianças, observamos que elas nunca prestam atenção nessa ficha técnica do bicho, mas aí contém informações muito importantes,
Vale a pena o professor chamar a atenção e ajudar o aluno a fazer a leitura dessa ficha técnica. Depois, na página seguinte, numa página dupla, há uma fotografia do bicho. E na terceira parte, então, há uma descrição do ponto de vista científico desse bicho e as razões pelas quais o animal está sendo ameaçado. Quando fizemos a leitura dessa matéria com as crianças, observamos que a ilustração que abre a matéria traz o bicho desenhado e pintado com uma cor diferente da descrita no final da matéria. Lá aparece a informação de que o bico da ave seria preto, mas a ilustração que abre a matéria apresenta os bichos com um bico cinza. O professor precisa prestar atenção e ajudar o aluno nessa informação, porque essa ilustração ela é uma ilustração artística. Não está trazendo uma realidade, não está trazendo fielmente as características do bicho. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você, professor, tenha se animado para trabalhar com a leitura de divulgação científica com os seus alunos, pois o valor desse trabalho está em dar espaço a uma leitura crítica que tenha como objetivo conhecer a realidade, problematizá-la, analisá-la e, quem sabe, propor alternativas de mudança para a realidade partindo do cotidiano dos alunos. A escola precisa estar aberta a formar leitores críticos a partir do científico, não pelo fato de ser um saber de prestígio, mas por ser legitimado socialmente e por apresentar uma forma específica de produção de conhecimento que se inicia na problematização da realidade e na busca de explicações e respostas.